Olá pessoal e boa noite. Eu sou Courtney, eu faço parte da equipe ministerial aqui na CB Vida. Hoje é o terceiro dia do ano de 2021. Olha só, essa noite convidamos você a celebrar o Rei Jesus conosco em um momento de louvor. Vamos louvar o Rei. Prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer, prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer, prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer, prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer, prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar e sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens de fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer, prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor.
Igreja, eu tenho alguns avisos para vocês essa noite. Primeiro, nosso convênio de estacionamento acabou e nesse mês, em janeiro, não temos mais esse estacionamento aqui no lado da igreja, mas fica atento porque talvez no futuro, em fevereiro, vai recomeçar de novo. Segundo, semana que vem, dia 10 de janeiro, nossos cultos presenciais vão recomeçar. Então, não perca a sua vez para inscrever a sua presença para nosso culto presencial semana que vem. E o último é, o Espaço Kids vai voltar. Olha só, no último domingo desse mês, dia 24 de janeiro, Espaço Kids voltará. Tá bom? Oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Boa noite, igreja. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a sua Bíblia comigo em Josué 4. Josué 4. Semana passada, o nosso pastor, ele pregou em Josué 3. Então, a gente está continuando essa história um pouco nessa semana. Então, Josué 4, abre comigo. Estamos vivendo os primeiros dias do ano de 2021. Depois, um ano tão difícil, tão desafiador como 2020, eu imagino que muitos de vocês receberam o ano novo com uma variedade das emoções: alegria, esperança, medo e ansiedade.
Alegria porque o ano de 2020 acabou e talvez o pior dessa crise já passou. Esperança que agora a vacina está saindo, a crise vai acabar em breve e tudo vai voltar ao normal. Medo que o ano de 2021 será pior do que 2020. E ansiedade que a vacina não vai dar certo. Ou você e a sua família vão sofrer ainda mais nesse ano. Por pior que tenha sido em 2020, talvez algumas coisas boas tenham acontecido a você no ano passado. Enquanto a maioria das pessoas perderam trabalho, talvez você tenha conseguido trabalho. Enquanto todo mundo estava triste a ficar em casa, você adorou ficar mais tempo junto com a sua família em casa. Sou professor num colégio aqui em São Paulo e alguns dos meus alunos, eles falaram quão felizes eles estavam por passarem mais tempo com a família deles em casa. Enquanto o resto dos seus amigos odiaram ficar em casa, você que é mais caseiro e introvertido, você amou ficar em casa. Cheio de medo, ansiedade e incerteza, você passou mais tempo sozinho com o Senhor em 2020 do que em 2019. Estar desempregado te ensinou a confiar mais no Senhor Jesus. O seu relacionamento com Jesus melhorou e você gastou mais tempo em oração e na palavra de Deus. Você foi usado por Deus para abençoar outras pessoas com uma cesta básica ou mesmo um trabalho. Você abençoou alguém simplesmente com oração ou uma palavra carinhosa. Você cuidou dos seus vizinhos e familiares que são do grupo de risco, fazendo compras e deixando na porta deles. Você apoiou uma empresa ou restaurante local. Essas também são coisas boas e nunca é ruim ser as mãos e pés de Jesus. Mas eu sei que o ano de 2020 foi o ano mais terrível para algumas pessoas. Aqui em nossa igreja, em nossa comunidade, em nossas famílias. Você ou alguém da sua família perdeu o trabalho e até agora não conseguiu um outro. Você ou alguém da sua família pegou o coronavírus e eles sofreram muito. Distanciamento social e as incertezas da crise causaram uma ansiedade tão intensa que depois causou outros problemas de saúde, como depressão, pressão alta e problemas cardíacos. E o fato que perdemos pessoas próximas não pode ser ignorada também. Eu sei por experiência própria como é difícil enfrentar a morte de pessoas, especialmente pessoas de dentro da sua família. É uma das mais difíceis lutas desta vida. E não importa se chegou um novo ano, o corona ainda não terminou. Ela ainda está aqui. Talvez você, a sua família, eu também, estamos pensando, por quanto mais tempo, Senhor? Quantos casos mais desse vírus? Quantas mortes mais, Deus? Quantos mais dias ficando em casa? Quantos mais tempo até chegar a vacina? Quanto mais tempo até as escolas reabriram e as pessoas voltaram ao trabalho? Você e eu temos muitas dúvidas sobre o ano de 2021. O ano de 2020 foi tão terrível. Então, talvez você gostaria de esquecer completamente o que aconteceu ano passado. Será?
Se Deus te falasse, Courtney, se quiser, vou estalar os meus dedos e você não mais lembrar do ano de 2020. Será como se não tivesse acontecido. O que você falaria? Amados, essa noite eu quero encorajar vocês assim. Não queira esquecer o que aconteceu no ano de 2020. Dos seus desafios, problemas, tristezas, medos e ansiedades de 2020. E por quê? Agora vamos ler juntos em Josué capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Espera aí, o que está acontecendo aqui? Talvez o pastor Mateus já falou um pouquinho sobre isso semana passada, mas vamos falar. O que está acontecendo aqui? Uma nação inteira está atravessando o Rio Jordão. E por quê? Porque antes desta passagem, o povo da Israel estava no Egito como escravos. Êxodo, capítulo 12, versículos 40 e 41, diz que o povo de Israel ficou no Egito por quantos anos? 430 anos. E a maior parte desse tempo foi de escravidão. Mais ou menos 400 anos. Algumas gerações, pessoal. Mais ou menos 400 anos sendo dominados e sujeitos ao preconceito, maus tratos e servidão infinita. Mais ou menos 400 anos pensando: onde está o nosso Deus? Ele não escuta mais as nossas orações? Ele não tem mais plano para nós? Os egípcios são o povo dele agora? Será? Você conhece a história. Deus não abandonou teu povo Israel. Eles continuaram se multiplicando mesmo na escravidão. E através de Moisés, Deus libertou o seu povo da escravidão com as pragas e a divisão do Mar Vermelho. O povo foi para o deserto, a caminho da terra prometida, mas mesmo Deus libertando eles do exército do Egito, mesmo que Deus providenciou pão, carne e água no deserto, mesmo que Deus fez tudo isso, o povo de Israel não acreditava que Deus poderia entregar a terra prometida para eles numa conquista contra os cananeus. E por isso Deus puniu o povo. E eles passaram mais 40 anos vagando no deserto. E Deus declarou assim: nenhum adulto dessa geração vai entrar na terra prometida, exceto Josué e Calebe, os quais que acreditaram que Deus iria dar a vitória ao povo de Israel. E agora em Josué 4, o povo de Israel está atravessando o Rio Jordão para finalmente entrar na terra prometida. Algumas pessoas desse povo nasceram no Egito. Eles lembravam como foi viver na escravidão. Eles lembravam como foi quando passaram pelo meio do Mar Vermelho, na terra seca, como uma parede de água na sua esquerda e na sua direita. Eles estavam cansados de andarem pelo deserto numa tenda de um lugar para o outro. Eles estavam cansados de ouvirem sobre a terra prometida e nunca viram com os seus próprios olhos como que era. Eles estavam prontas para receberem como herança de Deus a terra que o Senhor havia prometido a Abraão centenas de anos antes.
Eles estão imaginando como seria viver numa casa própria e possuir um campo para plantar e colher as plantas, frutas, legumes, grãos o ano todo. Eles estão imaginando como seria deixar a sua terra como herança aos seus filhos. Eles estão imaginando como seria no futuro na terra prometida. As esperas e sonhos poderiam ser cumpridos no outro lado do Rio Jordão. Ou tudo poderia falhar e acabar. Na verdade, não importa o que iria acontecer. Esse povo sabe uma coisa: o Senhor nos sustentou no deserto e Ele sustentará em qualquer outro lugar que a gente vai. E se eles esquecessem? E se eles ficassem tão confortáveis em casa, colhendo as frutas e grãos, ao ponto de esquecerem de quem providenciou tudo isso? Vamos continuar lendo em Josué 4, a partir de versículo 1 de novo. Diz assim: Quando toda a nação terminou de atravessar o rio Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha 12 homens dentre do povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem que significam essas pedras, respondem que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Então os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Deus diz: leva uma pedra com você, e a pedra servirá de sinal para você. Uma pedra pode servir de sinal para mim o que o Senhor fez por mim? Como assim? Quando eu era criança, eu e os meus 3 irmãos fizemos enfeites de Natal para colocar na árvore de Natal. A gente criava com papel, cola e outros materiais artesanato. E às vezes criávamos na escola ou na igreja. Muitas vezes incluía uma foto com data e o nosso nome. E até hoje, a minha mãe, longe daqui nos Estados Unidos, ela pendura os nossos enfeites na árvore de Natal dela. Não são bonitos, mas eles servem como lembrança dos filhos dela, que agora estão longe de casa. Eles servem como sinal para a minha mãe. Todas as alegrias e sucessos, e também todas as tristezas e desafios de ser uma mamãe para 4 filhos. É bom ter algo físico, uma coisa que você pode tocar, ver com seus próprios olhos, para servir de
uma lembrança do que já passamos. Assim, não podemos esquecer. Aquele objeto é uma lembrança constante do que aconteceu. Hoje eu sou casado e eu não moro mais com a minha mãe. Eu não coloco mais enfeites na árvore de Natal na casa dela, mas hoje em dia eu e a minha esposa fazemos em nossa casa, na nossa árvore de Natal. Temos enfeites do nosso primeiro Natal como noivos e também como marido e esposa. Temos enfeites com fotos, temos enfeites com datas. E em dezembro do ano passado, a gente adicionou um novo enfeite. Escolhi essa frase, alguém fez por mim, por artesanato. A enfeite diz assim: 2020, o Senhor nos sustentou. Igreja, eu não quero viver o ano de 2020 de novo. Eu sei que vocês também não querem. Mas eu não quero esquecer de ano de 2020. Para mim, o ano de 2020 foi um ano cheio de lutas, tristezas, ansiedades, incertezas, preocupações e falta. Falta de esperança, falta de companhia das outras pessoas, falta de felicidade. Mas sabe o que não faltou? Deus. O amor de Deus não faltou. O carinho de Deus não faltou. O conforto de Deus não faltou. A graça de Deus, a provisão de Deus, a proteção de Deus. Deus me sustentou. E é isso que eu quero lembrar. Preciso lembrar isso. Preciso lembrar como o Senhor me encorajou, cuidou e sustentou. Mas este enfeite que eu tenho à vista no Natal não será somente para eu lembrar. Vamos voltar ao texto agora e continuar lendo em versículo 19, Josué 4, versículo 19. Diz assim: No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu das 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: No futuro, quando os seus filhos perguntaram aos seus pais: Que significam essas pedras? Explicam a eles: Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez como o Jordão, como fizera como o mar vermelho, quando o secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que eles sempre temam o Senhor, o seu Deus. Se Deus quiser, um dia vou ter filhos. E quando o Natal chegar, os meus filhos vão colocar na árvore de Natal este enfeite e ver em alta voz: 2020, o Senhor me sustentou. E eles vão fazer a pergunta: Pai, o que significa isso? O que aconteceu no ano de 2020? Eu espero naquele dia, vou falar assim: Filho, no ano de 2020, o mundo inteiro passou por uma crise terrível. Todo mundo sofreu de várias formas, inclusive eu e a sua mãe. Mas mesmo assim, Deus nos ajudou e Ele providenciou tudo que nós precisamos. E filho, este enfeite serve de sinal para nós lembrar
como Deus nos ajudou e que Deus pode e sempre poderá sustentar e salvar. E você? Alguns de vocês têm filhos pequenos, do infantil até ensino fundamental 1. Sabe o que seu filho vai lembrar desse tempo daqui a alguns anos? Só o que você fala para eles. Deus deixou instruções para os israelitas tirarem pedras do Rio do Jordão. E por quê? Para lembrarem e deixarem como um monumento aos seus filhos. Não somente sobre o dia que eles entraram na Terra Prometida. Eu não quero que meus filhos saibam somente sobre o dia que a última pessoa recebeu a vacina de Covid-19. Não quero isso. Deus queria que estas pedras servissem de lembrança de como os israelitas foram escravos no Egito e como o Senhor os libertou. Como o Senhor providenciou comida e proteção enquanto eles vagavam no deserto por 40 anos. Como o Senhor prometeu uma terra boa de leite e mel. E como o Senhor cumpriu a sua promessa e deixou o povo atravessar o Rio Jordão na terra seca. Mas lembre-se disso. O propósito de Deus em cuidar de você não foi somente para te ajudar ou te proteger. Vamos ler de novo o versículo 24. Diz, Ele assim, está falando sobre Deus aqui, Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Igreja, tira deste tempo como uma pedra para você lembrar de tudo que o Senhor fez para você e a sua família, para contar aos seus filhos. Talvez você não tenha filhos ainda, mas talvez um dia, para seus filhos, para seus amigos, aos seus familiares, o que Deus fez para você em 2020. E eu imagino como Deus pode usar a sua pedra. E como? Como o versículo 24 diz, que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. Amém? Igreja, feliz ano novo. Vamos continuar seguindo nosso Deus, não importa o que acontece. Se a terra prometida é cheia de leite e mel para nós em 2021, ou se a gente continuar numa crise horrível, vamos confiar nele, vamos pegar essas pedras para lembrar tudo que o Senhor fez para nós. Amém?